Essa noite eu quero compartilhar algumas chaves para que você tenha realização na sua vida pessoal. Por quê? Se você pegar essas chaves essa noite, se você entender o poder da revelação, a sua vida vai mudar. Acredite, muitas pessoas estão dentro de igrejas e ainda não conhecem o Senhor. Muitas pessoas até mesmo fazem orações a Deus e não conhecem o Senhor. Existem pessoas que dizimam para Deus e não conhecem o Senhor. O próprio Jó viveu uma vida inteira. Eu estava compartilhando ontem com a minha esposa. A Bíblia diz lá no capítulo 42 de Jó, lá no finalzinho, último capítulo de Jó: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. E eu disse para minha esposa: uau, isso é tremendo, porque se Jó conheceu a Deus uma vida inteira só de ouvir falar, e só no final ele disse: hoje os meus olhos te vê, é porque Jó passou uma vida inteira obedecendo a Deus sem conhecer Ele. Ele foi ter a revelação poderosa, quando ele diz: hoje os meus olhos te veem. Ele está vendo com os olhos do Espírito, ele está vendo com uma revelação poderosa que Deus colocou no coração dele. Porque ele não estava vendo Deus literalmente com os seus olhos, como nós não vemos, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Antes eu ouvia falar de ti, Senhor. E quantas pessoas hoje estão dentro da igreja e ela até mesmo escuta sobre Deus, ela vem, recebe uma mensagem sobre Deus, mas ela não conhece Deus pessoalmente, ela não consegue desfrutar de uma comunhão verdadeira com Deus. Por quê? Porque falta-lhe revelação verdadeira de quem é Deus. Hoje Deus começou a falar comigo sobre algo que eu pretendo pregar, não no domingo que vem, mas no outro domingo, porque domingo que vem é Páscoa. Já é Páscoa domingo que vem? Então eu vou ter que pregar uma mensagem sobre Páscoa. Mas eu estava falando para minha esposa. Não vou adiantar nada não. Depois eu falo. Mas algo tão poderoso, eu estava falando: uau, eu não consegui hoje discernir tudo, então eu não pude pregar sobre isso, né? Eu não consegui, eram muitas informações de Deus e eu precisava encaixar tudo no seu devido lugar. Mas eu falei algo tremendo que tem tudo a ver com um conhecimento profundo em Deus. O que eu posso adiantar para você é que o dia que você estiver passando pela maior tribulação da sua vida, pela maior dificuldade da sua vida, se você passar adorando a Deus, é porque você entrou num nível profundo de revelação de quem é o Senhor. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Enquanto você vê pessoas dentro da igreja, pessoas que estão cantando a Deus quando tudo está bem, isso não revela a pessoa, isso não revela o conhecimento que a pessoa tem a respeito de Deus. Nós nos revelamos para Deus quando nós mostramos para Deus que nós estamos com Ele, glorificando o nome dEle em todo o tempo. Em todo o tempo. Como Jó, no momento mais difícil da sua vida, que a mulher que conhecia a Deus de ouvir falar, que via e ia para a igreja que Jó ia, que estava acompanhando Jó aonde ele estava, que muitas vezes talvez participou das adorações com Jó, quando ela vê Jó naquela situação de catástrofe, ela olha para ele e diz assim: Jó, amaldiçoa o seu Deus, Jó, e morre. Por que uma mulher fala isso? O que leva uma pessoa a falar para alguém amaldiçoar a Deus? Mesmo sendo uma mulher de um homem que a Bíblia diz que não havia ninguém no Oriente maior do que ele. A Bíblia começa descrevendo no livro de Jó as características e as qualidades de Jó. Ora, havia um homem chamado Jó, e este homem era íntegro, justo e se desviava do mal.
era um homem que ele tinha uma certa revelação de quem era Deus. E isso é importante. Termos revelação de quem é Deus, num nível raso, já é muito importante. Mas Deus não quer que nós caminhemos de forma rasa. Nós precisamos estar num nível poderoso de adoração e revelação de quem é Deus, para que possa acontecer como aconteceu com a vida de Jó. Viste o meu servo Jó, que é um homem íntegro, reto, justo e que se desvia do mal. E aí Satanás diz o quê? Não, ele só é assim porque você dá tudo para ele. Deus disse não, ele sabe quem eu sou. Tira tudo. E você vai ver se ele não continua me glorificando. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Porque certamente você veio aqui, você espera algo de Deus. Isso é legítimo, isso é algo bom. Mas a revelação, quando nós temos revelação poderosa de quem é Deus, nós não entramos aqui para receber primeiramente. Nós entramos aqui primeiramente para dar. Nós viemos o quê? Cultuar a Deus. Nós viemos dar um culto, prestar um culto ao Senhor. É lógico que nós vamos receber algo, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. E todas as vezes que alguém coloca uma oferta diante do altar de Deus, Deus responde, coloca a oferta e o fogo desce. Isso já é um padrão de Deus. Mas Deus quer que nós o conheçamos de maneira profunda. E eu disse para vocês que nós iríamos falar sobre chaves para ter uma vida abençoada, baseada em duas revelações. Primeira, a forma como eu tenho conhecimento de Deus. A revelação que eu tenho de Deus está inteiramente ligado à vida de bênção que eu vou viver aqui na terra. A forma como eu tenho a revelação, o conhecimento de Deus, isso vai ser a coisa mais importante. E é isso que vai determinar a forma que eu vou viver aqui na terra. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Sabe por quê? Porque conhecer a Deus afeta aquilo que nós somos. Diga assim: quando eu conheço a Deus, isso afeta aquilo que eu sou. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que o povo que conhece o Senhor, seu Deus, esse fará proezas. Esse fará proezas. O povo que verdadeiramente, ou seja, existem pessoas que conhecem Deus de forma rasa, mas a Bíblia diz: aquele que conhece Deus verdadeiramente, conhece Deus na sua essência, conhece Deus no seu caráter. Isso é algo importante para Deus, porque Deus quer ver o nível de revelação que você enxerga nele. A Bíblia diz, projeta para mim, Jaque, ou Mateus, livro de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Jesus está fazendo uma pergunta para os discípulos, para que os discípulos pudessem dar um relatório do que as pessoas aí fora. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiramente, quem é Jesus para as pessoas que estão ao seu derredor aí fora? Você sabe dar um relatório para Jesus? Se você perguntar para a pessoa assim: quem é Jesus para você? Você acha que a pessoa vai saber responder para você quem é Jesus? Certamente elas não vão responder com o nível de revelação que Deus quer que elas respondam. Porque neste momento, quando o Senhor diz: quem diz as pessoas ser o Filho do Homem? Passa, Jaque, por favor. A Bíblia diz assim: e eles responderam: alguns dizem que é João Batista. Querido, precisa ter mais fé para falar isso do que falar que ele era o Filho de Deus. Fala a verdade. Porque João Batista viveu nos tempos de Jesus. João Batista batizou Jesus. Agora estão achando que João Batista encarnou em Jesus. Eles dizem: uns dizem que é João Batista,
outros que Elias, outros ainda há quem diga que é Jeremias ou um dos profetas. Queridos, as pessoas não estavam com um nível de revelação. E quando nós não temos revelação de quem é Jesus, nós estamos perdidos, porque aquilo vai afetar a nossa vida. Você sabia que eu posso caminhar como um escravo sendo um príncipe? Porque eu não sei que sou filho de um rei? E isso era algo extremamente importante, a revelação que o mundo tinha a respeito de Jesus. Queridos, Jesus está preocupado com aquilo que o mundo pensa a respeito dele, mas mais preocupado do que o mundo pensa, do que aquilo que o mundo pensa, Jesus está preocupado no nível de revelação que nós temos dele. Passa outro versículo. Então Jesus interpelou: mas e vós, quem dizeis que eu sou? Duas perguntas, uma ainda mais importante do que a outra. Porque a primeira, ela é importante porque nós precisamos saber o que o mundo está pensando a respeito de Deus. Você sabia que muitas pessoas ainda não entregaram as suas vidas porque elas têm um pensamento diferente de Deus? Elas acham que Deus é bom e que elas não precisam entregar as vidas para Jesus. Elas nem sabem que precisam entregar a vida para Jesus, porque elas não têm a revelação, elas não têm o conhecimento a respeito de Deus. E se você olhar para qualquer pessoa aí fora, o que elas vão falar? Deus é bom, e Deus é um. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Deus é um só, você já ouviu falar? Porque todo mundo fala isso. Todos os caminhos levam a Deus. É verdade isso? Não. Quem é o caminho que leva a Deus? Porque ele diz: eu sou o caminho. O mundo não tem a revelação de quem é Deus, e por isso tem afetado o mundo, a forma como o mundo tem vivido. E muitas pessoas que estão dentro da igreja e não têm a revelação de quem é Deus, isso também tem afetado a vida dessas pessoas. Mas Jesus, agora mais preocupado do que o que o mundo estava pensando, Jesus estava querendo saber o que aqueles discípulos que estavam caminhando com Ele, aqueles que estavam na igreja, aqueles que estavam fazendo a obra, aqueles que estavam adorando a Ele, aqueles que estavam participando de milagres com Ele, o que eles pensavam a respeito de Jesus. E a minha pergunta para você nessa noite também é: quem é Jesus para você? Porque isso está ligado à vida que você leva. Isso está inteiramente, essa revelação está inteiramente ligada à forma com que você vive. Prossiga. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apareceu um corajoso que teve algo poderoso. E aí passa, filho, direto. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. O que ele está querendo dizer? Isso que você tem ao meu respeito hoje não é algo humano. O que você tem de conhecimento ao meu respeito está impregnado no teu espírito, não está impregnado na tua mente. Queridos, nós podemos conhecer a Deus aqui na mente apenas. Nós podemos ter muitas informações sobre Deus aqui na nossa mente apenas. Mas o que Jesus Cristo está falando para o seu discípulo Pedro, ele está falando: olha, Pedro, isso é algo maravilhoso, você deu a resposta certa, mas eu quero dizer algo para você: isso não vem de você mesmo, não foi a tua carne, isso não é sangue, ou seja, isso não é algo natural, não veio de um conhecimento intelectual, isso está impregnado no seu espírito, porque foi o próprio Espírito que revelou isso para você. E porque veio essa revelação poderosa sobre a vida de Pedro, de quem era Jesus, que a vida de Pedro foi totalmente transformada. Na verdade, a revelação que nós temos de Deus, ela não afeta somente a minha vida, mas ela afeta a vida de outras pessoas que estão ao meu redor. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Porque Deus vai abençoar outras pessoas por sua causa. Por sua causa. Se você olhar João capítulo 1,
Projete aí João capítulo 1. A Bíblia diz assim em João capítulo 1: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era... Pode passar mais um. E ele, a palavra. Quem era a palavra? Ele era o haja. Quando Deus Pai falou assim, ó, e haja, e aconteceu por causa dele. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, e por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe, existiria. Então ele diz, ele é a palavra, e estava no princípio com Deus. Pode mais um. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Pode passar mais um. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mais um só, filho. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Escute. No início, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sabe o que está querendo dizer isso? Essa palavra, escute que é difícil de explicar isso. Essa palavra, a palavra, ou seja, a palavra, esse escrito palavra, ela pode ser enxergada de duas formas. Primeiro, no logos, ou seja, a forma como ela é escrita. Nós lemos a Bíblia como um conhecimento apenas, como informação apenas para minha mente. Mas existe uma outra forma, que é o logos, que é a revelação daquilo que está escrito. A palavra. O que fez os discípulos largarem tudo? A revelação que eles tiveram a respeito de Deus. Quando eles estão ali pescando, quando eles estão ali vivendo no seu dia a dia, fazendo as suas tarefas normais. E ontem eu ouvi uma mensagem poderosa numa conferência que eu fui. Aquilo fazia parte da vida deles. Ele não falou disso, mas era mais ou menos isso. Aquilo se tornou como que uma paisagem ali, um dia a dia. Tudo aquilo que vicia os seus olhos se torna uma paisagem, né? Você não repara. Aquilo se tornou uma paisagem para você. Você passa aqui, um dia você sabe que esse aqui é preto, aquele ali não. Mas depois de um tempo, essa informação se tornou tão natural que você já não lembra mais, e para você também não faz tanta diferença. Então os discípulos estão ali no seu dia a dia, eles estão pescando, só que de repente chega alguém perto deles. E você observou que quando Jesus chega perto deles, eles abandonam tudo, sem ter visto Jesus antes, sem Jesus ter falado nada. Jesus fala ali duas palavras e eles já estão largando a rede. Querido, se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, a partir de hoje você não vai ser mais pescador, você vai ser pescador de homens. Queridos, e a Bíblia diz que imediatamente eles abandonaram as redes. O que fez com que eles abandonassem as redes imediatamente? O nível de revelação de quem era Jesus. Aquilo afetou a vida deles. Eles não tiveram problema para largar aquilo que eles fizeram a vida inteira. Porque quando ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, sabe o que ele estava querendo dizer? Eu vou parafrasear para você. Quando André ali junto com Pedro, foram os primeiros discípulos ali sendo escolhidos por Jesus, quando eles vão para falar para os seus pais, para os seus familiares, que eles vão deixar tudo, eles estão explicando de alguma forma, dizendo assim, ó, no princípio, sabe aquele que nós líamos lá no princípio sobre a palavra, aquele que criou todas as coisas, que estava com Deus, ele era Deus, ele é Deus, nós vimos ele, os nossos olhos testificaram a palavra de Deus. Aquilo que era apenas um logos, agora se tornou um rema, se tornou vida. Ele habita agora no meio de nós. Ou seja, eles tiveram tanta revelação de quem era Jesus, que aquilo afetou a vida deles. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus precisa
que você tenha uma revelação profunda de quem é Ele, porque somente desta forma Ele poderá dar tudo aquilo que Ele preparou para você. Somente dessa forma. Quando nós temos a revelação de quem é Jesus, nós não vamos a Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Como eu vi ontem, que eu achei maravilhoso, querido. Quando alguém tem uma revelação poderosa de quem é Jesus, tudo que você tem de bens perde todo o valor. Jesus fica agora com eles durante 3 anos e meio, com esses discípulos, com este homem chamado Pedro. E você sabe que no momento, os discípulos, outros discípulos que estavam ali com Jesus, abandonam Jesus, porque acharam que as palavras de Jesus eram duras demais. Como muitos hoje falam assim: esse negócio de igreja para mim é muito duro. Jesus, ele é muito rigoroso com aquilo que ele fala como ser um padrão de cristão. Querido, quem não conhece a Deus, coloca a lei em cima dele mesmo, coloca um peso em cima dele mesmo. Então aqueles discípulos que ouviram Jesus pregar, abandonaram. Aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês também vão embora? Falou para os 12, e esse mesmo homem que teve uma revelação profunda de Cristo, ele disse: Senhor, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Talvez ele cantou isso para o mestre: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que ele está querendo dizer é: depois que eu te conheci, eu não tenho mais o que fazer. Mas você pode voltar, vai pescar. Agora eu já te ensinei habilidades poderosas de pesca. Eu já te ensinei onde você vai lançar rede. Eu já te mostrei que você pode encher o seu barco de peixe, a ponto dele vir quase a pique e ganhar muito dinheiro. Mas Jesus, depois que eu te conheci, tudo perdeu valor. O meu valor agora está em ti. Eu não sei fazer mais nada, e por mais que eu faça, aquilo não vai preencher aquilo que está dentro de mim. E o que eu quero dizer é que muitos cristãos estão dentro de igrejas vazios por falta de revelação de quem é Jesus. Há muitos cristãos que não têm experimentado transformações nas suas vidas, porque não conheceu o verdadeiro Jesus como deve conhecer. A revelação que eu tenho a respeito dele está completamente ligado à vida que eu levo aqui. Quando eu tenho a revelação de quem Deus é, nós certamente teremos a segunda revelação que eu quero falar. Quando eu tenho a revelação de quem Ele é, em plenitude, eu terei a revelação de quem eu sou. Quem crê nisso, diga amém. São 2 revelações poderosas que nós temos que entender. Primeiro, quem Ele é. Eu preciso conhecer Ele. Eu preciso conhecer a vontade dEle. Eu preciso conhecer aquilo que agrada a Ele. Eu preciso. Amanhã eu vou comprar um livro de um homem que falou ontem naquela conferência que eu fiquei enlouquecido. Que fala de um homem que anda, aonde ele anda, ele fala com Jesus. Aonde ele anda, querido? Aonde ele anda? Eu achei engraçado. Quem aqui já ouviu falar de Reinhard Bonk? O alemão Reinhard Bonk. Algumas pessoas. Esse homem é um homem que Deus tem dado a África para ele. É um homem assim, extraordinário em Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Aí estava falando de um outro homem que onde anda? Você está em 2, mas para ele é em 3. Porque ele está falando com você e está falando: oh Deus, você viu isso aqui, Senhor? Senhor, você está vendo? Senhor, o que é isso? Jesus fez parte integral da vida dessas pessoas. E Jesus quer fazer parte integral da sua vida. Jesus quer mudar a minha e a sua vida. Mas para isso nós precisamos enxergar quem Ele é. Porque se nós não enxergarmos com os olhos do nosso coração, se nós não tivermos a revelação de quem Ele é, Ele se tornará um personagem apenas na nossa vida.
Ele se tornará alguém que nós ouvimos falar, alguém que nós até vamos um dia tentar nos encontrar com ele, mas algo muito superficial, algo muito distante. Esses dias Deus me deu um sonho de uma pessoa, está afastada dos caminhos do Senhor, e eu falei para minha esposa, falei, nossa, sonhei com essa pessoa estava mancando, estava numa rua de barro, estava num lugar assim que tinha poucas luzes acesas, nós entendemos aquilo, algo do Espírito mesmo. E bom, a pessoa não é da igreja, no outro dia esqueci de ligar para a pessoa. Esqueci de ligar. E até porque não ia ligar também, porque era mulher, e aí eu falei para minha esposa. Falei, eu queria que você ligasse para fulana, que eu não sei o que está acontecendo na vida dela, né? Mas queria que você explicasse o sonho que eu tenho, porque eu estava escovando o dente no outro dia, já para dormir, e eu vi o sonho na minha frente inteirinho. Eu deitei na cama e falei para minha esposa, ligue amanhã para essa pessoa, conte o sonho como sonho, porque se for de Deus, ela vai falar. E não deu outra. No outro dia de manhã, minha esposa chamou, falou com ela, e assim, o que eu achei tremendo era de Deus, mas o que eu achei tremendo foi as palavras que ela usou, dizendo, todas as vezes que eu acho que eu estou sozinha, abandonada, Deus usa alguém para falar comigo. Todas as vezes que eu acho que Ele se esqueceu de mim, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, Jesus nunca esqueceu de você. Diga assim, Ele conhece você verdadeiramente. Deus tem a revelação plena de quem você é, de quem eu sou. Mas Deus quer que nós tenhamos a revelação de quem Ele é. Quando eu tenho uma revelação de quem Ele é, isso afeta a minha vida. Porque se eu tenho a revelação de quem Ele é, eu vou ter a revelação de quem eu sou. Você já viu pessoas que acham que são autossuficientes? Você já viu pessoas que não gostam de orar, não leem a Bíblia, e ainda se acham íntima de Deus, dizendo assim, eu gosto de falar com Deus, dizendo assim, cara, porque ela quer mostrar que ela tem intimidade, uma intimidade que não tem. Porque se ela tiver intimidade com Deus, se ela tiver a revelação de quem é Deus, ela vai entrar assim, Você já ouviu falar? Você já ouviu falar do cachorrinho que vai com o rabinho no meio das pernas? Quando um homem tem a revelação de quem ele é, faz igual Pedro, quando está voltando a pescar, porque Jesus tinha morrido, ressuscitado, e agora ele estava se achando abandonado, voltou a pescar, porque um dia ele olha para os discípulos e fala assim, não sei o que vocês vão fazer, mas agora eu não tenho mais ele, vou ter que voltar a fazer o que eu fazia antes, vou pescar. E está lá um certo dia que eles não pegaram nada novamente. Então lá, João 21, está lá. Aí eles ouvem mais uma voz dizendo assim, ei! Lança do lado direito! Eles não estão vendo direito, está um pouco distante. Está um pouco distante. Ei! Lança a rede do lado direito! Sabe por quê? Porque Ele sabe tudo. Ele conhece o que você precisa. Alguém entendeu aquilo e falou assim, é o mestre. Ele sabe tudo ao meu respeito. Ele sabe o que eu tenho que fazer para ser feliz. Ele sabe o que eu tenho que fazer para conseguir a minha bênção. Eu estou ouvindo a voz dele, é o mestre. E aí sabe o que Pedro fez? Que estava debaixo de um sol pescando, se jogou na água porque estava seminu.
Quando você tem revelação de quem é Deus, meu irmão, o nível de santidade muda na sua vida. O nível de humilhação muda na sua vida. A tua oração muda. A forma com que você se relaciona com Ele muda. Tudo muda. A tua dependência é escancarada. Por quê? Porque nós falamos que quando nós temos a revelação de quem Ele é, a luz dele chega sobre a minha e as suas trevas. E aí aquilo que estava oculto diante dos olhos dele, que quando ele joga a luz dele, se eu ficar ali no escurinho, vocês não vão enxergar a sujeira que está na minha vida. Eu estou em trevas. Mas a partir do momento que eu venho para a luz, aquilo que está sujo é revelado. Quando eu tenho uma revelação de quem Ele é, a minha vida é transformada. Eu vejo o quanto eu me torno dependente dEle. Pedro sabia disso, por isso que quando Pedro ouve então aqueles discípulos dizendo assim, olha, é o mestre, ele se joga, e tudo que Pedro quer é correr agora para perto de Jesus. Mas outras vezes você vai ver Pedro dizendo assim, não fique perto de mim, porque eu sou pecador. Quando você ouve Paulo dizendo assim, olha, dos pecadores, eu sou o que ele fala? Vocês não leem Bíblia? O que Paulo diz? O maior de todos os pecadores. Por que Paulo diz, eu sou o maior de todos os pecadores, querido? Porque se nós formos olhar naturalmente, se Paulo era o maior de todos os pecadores, o que eu sou? O que você é? Se você olhar a vida de Paulo, a vida que ele levava com Deus, e este homem olha e fala assim, ó, eu sou o maior de todos os pecadores. Nossa, eu estava falando o maior de todos os pecadores, está amarrado o nome de Jesus. Eu sou o maior de todos os pecadores. Eu sou o maior de todos os pecadores. Não é porque ele também estava querendo passar um pano não, meu irmão. É porque ele tinha revelação de quem era Deus. E ele, como ele tinha a revelação de quem era Deus, ele tinha a revelação de quem ele era. A minha pergunta para você nessa noite é, será que nós não estamos precisando de revelação para saber quem o Senhor é na nossa vida? Quem Ele é na nossa vida? E como que eu busco a revelação? Porque a Bíblia diz, o povo que conhece verdadeiramente o seu Deus, este será forte e fará proezas. Está falando de coisas que vão nos afetar. Está falando de um povo guerreiro, forte, um povo que se mantém. Não importa a dificuldade, ele vai ser forte. Querido, o que nós temos mais visto nos dias atuais são crentes que não passam de meninos espirituais. São cristãos que estão com 40 anos de fralda. De fralda. Estão com 30 anos e ainda estão estão tomando mamadeira. Porque está faltando um nível de revelação. Onde é que eu conheço Ele? Aqui e no meu lugar secreto. Eu quero desafiar você a viver uma vida onde você vai praticar leitura e oração, a fim de que a glória de Deus se revele a você. O que nós precisamos como igreja é ter a revelação da glória. Por isso que era isso que Moisés queria. Senhor, eu preciso ver a tua glória. Eu preciso. Senhor, eu estou te conhecendo, estou ouvindo falar com o Senhor, mas eu quero ver. Eu quero mais. Eu preciso ver a tua glória, Deus. Eu quero ver a manifestação de coisas poderosas. Querido, a igreja tem se tornado incrédula, porque não conhece Deus. Coloca Deus dentro de uma caixinha, dentro de um padrão humano.
coloca Deus na esfera humana, olha Deus, quer olhar Deus olho no olho, como se estivesse olhando para um homem. Está cobrando de Deus como se estivesse cobrando do balconista do supermercado. Porque falta-lhe revelação. Ei, quem diz as multidões que eu sou? Tem muito cristão com revelação, com a mesma revelação que o mundo tem a respeito de Deus. Para ouvir testemunha de Jeová, para ouvir os mormons, sabe, faz aliança com um monte de coisa. Tem muito crente aí, bebezinho, qualquer coisa que acontece na vida dele, ele fala, diz que profeta. Ô profeta, ora por mim. E ainda dá uma ajudinha, fala, olha, está acontecendo isso, isso, isso. O que é que Deus tem para falar para a minha vida? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus quiser falar com você, Ele traz o profeta até você. Você não precisa ir até o profeta. Só que antes de Deus trazer profeta até você, Deus quer levar a Bíblia até você. A palavra de Deus até você. É tempo da igreja restaurar a vida que ela tem de comunhão com Deus, leitura da palavra de Deus, oração, para que ela possa conhecer o Senhor e se tornar um povo forte, para que ela possa fazer proeza. A igreja precisa ter a revelação de quem Ele é. Mas se a igreja não tiver a revelação de quem Ele é, Deus não vai poder fazer muitas coisas para a igreja, porque Deus não é o gênio da lâmpada. E muitas pessoas acham que Deus é o gênio da lâmpada. Eu não preciso de Deus, mas aqui está a minha Bíblia. O dia que eu estiver precisando de Deus, eu vou pegar aqui a lâmpada e vou esfregar. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Senhor, fala comigo e Não é essa palavra, Deus. Fala comigo, Senhor, que eu preciso de uma palavra. O Senhor abandonou o teu servo. Fala comigo, Senhor, porque eu estou a ponto de morrer. Não, Senhor. Senhor, fala mais uma palavra. Agora eu tenho certeza que o Senhor vai falar. E Judas se suicidou. Deus, foi o Senhor. Essa palavra é para mim. Falta-lhe revelação. Deus quer que você conheça o Senhor de uma forma íntima. Para que algumas coisas venham acontecer na sua vida, você precisa entender que Deus te chamou e você precisa saber quem é você. Se você souber quem é Ele, você vai saber quem é você. Quem é você? Feche seus olhos. Se você tivesse que falar quem é você para Deus, o que você ia falar agora para Ele? Fala para Ele. Só um pouquinho. Fale para Deus, quem é você? Fale para Deus, quem é você? A tua resposta vai revelar quem, o nível de revelação que você tem de Deus. Acredite nisso. Se você falar, Senhor, eu estou bem, Senhor, está tudo certo, Senhor, olha, eu sou uma bênção nas tuas mãos. Falta muita coisa ainda. Porque se você tiver revelação de quem Ele é, isso mostrará quem você é.